Invocação do Mal 4 acabou de estrear, e vocês sabiam que os Warren nunca conseguiram de fato resolver o crime abordado no filme? Hoje eu vim contar pra vocês a história real da família Smurl, que é a família retratada no último filme da franquia. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do perfil. Ignorem que o fundo tá completamente aleatório e feio, é que o estúdio tá em reforma, então alguns vídeos serão assim. E aí eu enfiei aqui um Tobias pra ficar tudo mais bonitinho pra vocês. Antes de tudo, já cliquem aqui em gostei, se inscrevam se não forem inscritos, comentem o que vocês querem ver aqui no perfil e bora começar o caso. Antes de tudo, vale falar aqui que o caso da família Smurl não foi o único caso investigado pelos Warren que foi abordado nesse filme. Conjuring Mirror, ou O Espelho de Conjuração, também tem um papel crucial no enredo do último filme da franquia e eu também vou contar a história deles aqui pra vocês, só que no próximo vídeo. Bom, em agosto de 1986, a família Smurl se mudou para uma casa em West Pittston, que fica na Pensilvânia. E isso aconteceu após a casa anterior deles ter sido destruída pelo furacão Agnes. Gente, ignorem os barulhos de fundo, tem passarinhos cantando, é que a gente não tá no estúdio hoje, então realmente fica complicado. A família era composta por 8 pessoas: Jack e Janet Smurl, suas 4 filhas e os pais de Jack, John e Mary Smurl. A casa que eles moravam agora foi construída em 1896 e era um duplex de 2 andares. Jack, sua esposa e filhas moravam do lado esquerdo da casa, enquanto seu pai e sua mãe moravam do lado direito. Mas ao comprarem aquela casa, eles não faziam ideia que ali habitava uma coisa maligna e que era só o início de anos turbulentos. Inicialmente eram coisas quase imperceptíveis, como uma ferramenta que sumiu, roupas perdidas, coisas falhando na casa ali, coisas elétricas. Mas não demorou muito até que coisas mais sérias e inexplicáveis começassem a acontecer com os membros da família e eles percebessem que as coisas ali estavam muito além do que eles poderiam entender e que não era uma coisa que pudesse ser explicada, era algo sobrenatural. A família então começou a ser atormentada por diversos barulhos, gemidos, gritos assustadores. Eles ouviam barulhos como se alguma coisa estivesse andando, como se fossem cascos, sabe? Aquele som que saía das paredes lembrava o barulho de uma cabra andando. Eles também ouviam sons que pareciam de porcos bufando e grunhindo, sons que pareciam de passos pela casa, mas aparentemente não tinha ninguém ali, vozes chamando seus nomes quando não tinha ninguém por perto e pancadas fortes na parede e no teto. A família também presenciava coisas estranhas, eles não só ouviam e sentiam, eles enxergavam também. Eles viam sombras pretas e também formas de pessoas passando pelas paredes, fora um cheiro muito ruim de carniça, um cheiro de mofo também, parecia que tinha alguma coisa de fato apodrecendo naquela casa de dentro pra fora. Em vários momentos, as portas e janelas ficavam abrindo e fechando sozinhas, armário, guarda-roupa, as portas batiam sem vento nenhum, sem ninguém interferir naquilo. Várias marcas de garra apareciam na roupa de cama, na roupa das pessoas, e ao mesmo tempo que isso acontecia, vários eletrodomésticos eram afetados, queimavam, escangalhavam, e teve coisa que chegou a pegar fogo até. As coisas ali se moviam de lugar sozinha, inclusive eles comentaram que a televisão chegou a ser arremessada pro outro lado da sala, sem nenhuma explicação lógica. A esse ponto, todos os membros da família já tinham passado por algum tipo de experiência sobrenatural. A Mary, a avó das crianças, disse que teve um dia que ela ouviu muitos gritos, uma discussão muito acalorada da Janet e do Jack, mas naquele dia o Jack tinha saído para trabalhar, a Janet estava sozinha em casa e quando ela foi ver, não tinha ninguém brigando. A família inteira, até o cachorro, começou a sofrer de ataques físicos e psicológicos daquela entidade maligna. Eles eram puxados da cama, levavam tapas e arranhões e também eram chutados, mordidos, levantados no ar e até jogados para fora da cama. Alguns até chegaram a ser empurrados ou jogados escada abaixo. O cachorro, inclusive, era alvo frequente dos ataques daquela entidade maligna. O pastor alemão era regularmente atacado e machucado pela entidade e chegou a ser jogado com força contra as paredes. O mal naquela casa também se irritava a qualquer sinal de religiosidade por ali. Quando o Jack viu o que estava acontecendo, ele tentou benzer a casa por ele mesmo, tentou orar, e aí um dia ele pegou o rosário e simplesmente foi atacado só por isso. Ele contou que um demônio o arrastou para fora de sua cama. Outra coisa que os membros da família chegaram a contar, é até estranho falar isso pra vocês, é que eles foram violentados sexualmente por essa entidade maligna. O Jack disse que algo que parecia uma mulher idosa, mas com um corpo jovem, regularmente abusava dele. Os olhos daquela coisa eram vermelhos e as gengivas eram verdes.
Algumas fontes dizem que o corpo dessa entidade era cheio de escamas e pus. Janet também sofreu agressões na cama por uma força impossível de descrever, e a filha mais velha teria sido tocada enquanto tomava banho. A família já não aguentava mais os ataques frequentes, então eles entraram em contato com a igreja de Scranton, mas não conseguiram um retorno esperado. Eles não botavam muita fé naquilo, até porque a igreja católica não gostava de confessar, de dizer para todo mundo, deixar que as pessoas soubessem que o mal estaria de alguma forma influenciando na vida das pessoas. Para eles não era bom essa imagem de que orar não resolve todos os problemas da vida de alguém. Então diversas vezes a família pediu ajuda para a igreja, mas eles não mandaram ninguém. E é exatamente nesse momento que Ed e Lorraine entram no caso. Para quem não sabe, a Lorraine era uma clarividente e o Ed um demonologista. Eles eram católicos e fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para a Pesquisa Psíquica em 1952. Essa sociedade tinha como objetivo investigar as assombrações e atividades paranormais. Ao longo dos anos, eles analisaram mais de 10 mil casos. Alguns, inclusive, são bem famosos. O Ed e a Lorraine nunca cobraram nada das famílias e das pessoas envolvidas nessas investigações. E algumas vezes, a própria Igreja Católica pedia discretamente para que eles investigassem certos casos sobrenaturais que estavam sendo vivenciados por algumas pessoas. Sem conseguir a ajuda da igreja, a família consegue contato com os Warren e eles entram nessa, eles vão até a casa deles e ficam lá durante 8 meses investigando todo aquele caso sobrenatural. Inicialmente, os Warren falaram que aquela casa estava sendo tomada por 3 espíritos menores e um grande e poderoso, que na verdade nunca tinha passado pela terra pela forma humana, era um demônio. E essa entidade era muito poderosa e maligna e de certa forma usava aqueles espíritos menores, que eram de pessoas desencarnadas que já tinham passado pela terra, para se nutrir e fazer o mal para aquelas pessoas. O casal não encontrou nenhuma razão espiritual específica para que a família tivesse sido escolhida como o alvo daquela entidade. A única explicação que eles deram foi a de que provavelmente esse demônio estava adormecido na casa por décadas e despertou para se alimentar da energia emocional gerada quando as 4 filhas do casal, as adolescentes, entraram na puberdade. O Ed foi logo falando que a única vez que ele viu alguém se livrar de uma força tão poderosa e maligna daquele jeito foi através de um exorcismo e que aquela casa deveria passar por isso. Então o Ed e a Lorraine começaram a fazer orações intensas, isso durou vários meses. Eles andavam com um crucifixo pela casa tentando provocar aquela energia para assim conseguir expulsá-la. A energia se manifestava assim, mas tudo ficava ainda pior. Eles não conseguiam controlar aquela coisa maligna e os ataques ficaram cada vez mais frequentes e mais violentos. Os Warren chamaram o padre Robert McKenna, que era um exorcista reconhecido pelo Vaticano, e ele realizou mais de 50 missas naquela casa e 2 exorcismos, diversos rituais ali de limpeza, mas nada funcionou e tudo o que eles faziam parecia que deixava a entidade mais enfurecida. Nesse ponto aqui da história, as informações sobre o caso variam um pouco, principalmente com relação à data e quem esteve envolvido. Por volta de 1986, a família Smurge estava completamente exausta. E em um momento de desespero, eles decidiram procurar a mídia. Eles tinham esperança de que pudessem encontrar alguma coisa que pudesse fazer tudo aquilo parar. Com isso, a história deles rapidamente se espalhou e causou grande repercussão na mídia, chegando a chamar a atenção da diocese de Scranton, que anteriormente eles já tinham tentado pedir ajuda. Assim, a diocese enviou um padre para passar algumas noites no lado esquerdo do duplex, mas esse padre disse que não percebeu nenhuma atividade sobrenatural acontecendo naquele lugar. O padre acabou indo embora. Segundo a Janet, parecia que aquela entidade sabia a hora certa de parar. Muitas vezes que figuras religiosas, que pessoas que pudessem realmente ajudar, foram visitar a casa, parecia que o demônio simplesmente se escondia. O padre McKenna, aquele que os Warren levaram, fez mais um exorcismo e dessa vez parecia que as coisas tinham melhorado até consideravelmente. Eles ficaram uns meses sem grandes ataques, mas logo depois aquela entidade voltou a espalhar o caos. Eles chamaram outros padres de outras paróquias, outras igrejas, pastores, mas nada dava jeito. Algumas vezes as atividades até diminuíam por um tempo ou paravam por uns dias, mas depois retornavam novamente. Era como se aquilo ficasse enfraquecido de certa forma, mas depois se nutrisse novamente da família e voltasse
a atacá-los. Provavelmente a esse ponto você deve estar se perguntando por que eles não se mudaram, mas gente, é o mais básico, eles não tinham dinheiro, eles investiram tudo que eles tinham nessa casa. E também teve um período em que a família até tentou fugir, mas parecia que aquele demônio seguia eles, independente de onde eles estivessem. Era como se tivesse se prendido a eles. Em uma das fugas, eles foram acampar e viram uma entidade escura ao redor deles. Eles também ouviam barulhos altos e batidas no teto do trailer e sentiam empurrões. Isso tudo enquanto sentiam tremores no acampamento. Até no trabalho, o demônio continuava a persegui-los. Então não demorou muito e eles voltaram para casa. E vocês lembram que eles levaram o caso deles pra mídia, né? O caso era cada vez mais relatado na mídia e meio que pra eles isso foi um erro. Os repórteres começaram a invadir a casa dos Smurr e o interesse do público pela casa só aumentou. Pouco tempo depois disso, várias pessoas se aglomeravam ao redor da residência. Às vezes, a multidão chegava a ser perigosa, tentavam até invadir a casa. As equipes de filmagem ficavam tão apertadas do lado de fora que chegaram a montar equipamentos nos quintais dos vizinhos para ficarem bem à vontade. Em vez de ajudar, toda a atenção da mídia transformou a situação da família em um espetáculo. E cansados disso, os Smurr finalmente pediram para que os repórteres saíssem, fossem embora dali. E ao mesmo tempo que isso acontecia, a família era frequentemente atacada na mídia. As pessoas achavam, muita gente, que eles estavam inventando uma história para se darem bem, para conseguirem algum tipo de dinheiro. E junto a isso, várias pessoas que não gostavam dos Warren, que achavam que eles eram charlatões, atacavam dizendo que o fato deles estarem junto com os Warren era só uma confirmação de que não era real. Eu queria dar um desfecho bom pra vocês, um final feliz, mas não tem como, porque mesmo após o término das investigações, os Warren nunca conseguiram dar um fim aos eventos sobrenaturais que aconteciam com aquela família. Não, gente, eles não conseguiram resolver esse caso. Eu não sei se vocês já assistiram Invocação do Mal 4, mas nem tudo que tá lá é real, inclusive eles não contam nem um terço da história da família Smurr e do caso real. Eu fiz um vídeo pra vocês, é o último vídeo aqui do perfil, contando tudo que eu achei sobre o filme. Ainda em 1986, a família chamou um padre de uma paróquia próxima para abençoar a casa e eles sentiram que após algumas sessões de orações intensas, as coisas meio que voltaram ao normal. Mas isso não durou muito porque em 1987, no ano seguinte, a Janet disse para alguns repórteres que a família ainda estava sendo assombrada, pois ainda ouviam muitas batidas e viam sombras na casa. Os Smurr acabaram se mudando da casa em 1987, mas a atividade os seguiu até a nova casa, até que um exorcismo final da igreja foi realizado em 1988 ou 1989, e depois disso, eles finalmente ficaram livres da presença maligna. O pai do Jack morreu em 1990 e a mãe dele veio a falecer 5 anos depois. O Jack faleceu em 2017 devido a complicações com relação à diabetes. O caso apresentado em Invocação do Mal 4, teoricamente, seria da família Smurr, mas eles não se aprofundam nada no caso. Eles não contam nada sobre o caso. Se eles citam uma coisa ou outra do que aconteceu na vida real, é muita coisa, até porque eles misturaram com um outro caso real dos Warren, que é o espelho de conjuração, que foi outro caso que os Warren se envolveram, investigaram e por fim acabaram pegando o espelho e levando para o museu oculto deles que eles tinham na casa deles. No filme é retratado como se os Smurr tivessem comprado aquele espelho, mas na vida real são dois casos completamente distintos e diferentes, não tem nenhuma relação um com o outro. Inclusive, eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre o espelho de conjuração, que provavelmente vai ser o próximo vídeo, que também tá no Invocação do Mal 4, então eu vou contar a história real dele para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, vocês já conheciam essa história, a história real da família Smurr? Se você já viu o filme, me conta o que você achou, se não viu, quais são suas expectativas, comentem qual tema vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!